chamada dinâmica dos fluidos. Vamos fazer uma breve introdução à dinâmica dos fluidos, tá? O que é isso, professor? Aqui a gente tem um duto, tá? Tipo um cano, né? Que sofre aqui um estrangulamento, aqui um estreitamento, o diâmetro da seção transversal dele se torna menor, né? Vamos entender aqui, definir a grandeza vazão, e entender o que é fluido ao escoar por esse duto aqui, tá bom? Vamos lá. Imagina que esse duto aqui, esse fluido, né? Ele escoa da esquerda para a direita, tá bom? Primeiro, vamos definir aqui uma grandeza física chamada vazão. Vamos representar a vazão por Z maiúsculo, tudo bem? Imagine que a gente tem aqui uma certa seção transversal, uma região aqui, né, como se fosse um corte desse tubo, e esse fluido ele vai atravessar essa região, certo? Um certo volume aqui, um ΔV, vai atravessar essa seção transversal em um certo tempo. Então, se pegarmos aqui essa variação do volume que atravessou essa região e dividir pelo tempo que levou para atravessar, a gente tem a grandeza física chamada vazão. Então, vazão, por definição, é o volume que atravessa uma certa região em um determinado tempo, ok? Pela definição, a unidade de vazão tem que ser uma unidade de volume, que no sistema internacional é o metro cúbico, dividido por unidade de tempo, no sistema internacional é o segundo. Então, metros cúbicos por segundo é a unidade de vazão do sistema internacional. É mais comum a gente usar litros por segundo, tá? Isso porque 1 metro cúbico, gente, é muita coisa. Então, uma vazão de 1 metro cúbico por segundo é uma vazão muito grande, tá? Então, litro por segundo é mais fácil, né, da gente lidar com no dia a dia com vazões dessa ordem de grandeza aqui, tá? Então, por exemplo, imagina você tem aí um tubo que está passando nele 2 litros por segundo. O que isso significa? Que cada segundo passa pelo cano ali 2 litros do fluido. Ok? Deu para sentir aí o que significa vazão? Todo mundo, beleza? Por enquanto aqui, tudo certo, gente? Júlia Carvalho. Tudo certo. Então tá bom. Maria Luísa Cacheta, voltou? Ainda não, é pra você ver, minha menina tá procurando comida, olha. Coitado, tô preocupado demais com essa menina. Então, vamos lá então, senhores, olha só. Se esse fluido, ele for ideal, e o que é isso, professor, um fluido ideal? É um fluido a qual a densidade dele permanece constante. Em outras palavras, esse fluido ele é incompressível. Você não consegue reduzir o volume de uma certa massa desse fluido, tá bom? E também, se o nosso duto ele não estiver furado, significa que se entrar aqui 2 litros a cada segundo, quanto que tem que sair desse duto, senhores? 2 litros a cada segundo também. Porque a matéria se conserva, concorda comigo? Não vai perder fluido no caminho. Se entra 2 litros a cada segundo, tem que sair também 2 litros a cada segundo. Então a gente pode afirmar que se o nosso fluido for ideal, a vazão em um ponto tem que ser igual à vazão em um outro ponto. A vazão ela permanece constante. A gente chama essa relação da igualdade das vazões de equação da continuidade, tá bom? É um negócio meio trivial, né? Já que o fluido ele não será perdido, ele também não vai se reproduzir no caminho, né? E ele é incompressível, então o volume que entra tem que ser o volume que vai sair do nosso duto aí de fluido, tá bom? Então tá aqui a equação da continuidade. Agora, o que será que acontece com o fluido ao passar por esse estreitamento aqui? Será que a velocidade dele aumenta ou diminui?
Bom, para responder essa pergunta, eu vou desenvolver um pouquinho aqui a definição de vazão, que é esse cara aqui, ó, ΔV por ΔT. Olha só o que eu vou fazer, presta atenção. Como esse fluido está se movendo, depois de um certo tempo, ele vai percorrer uma certa distância. Essa distância que ele percorre em um certo tempo, eu vou chamá-la de ΔS, beleza? Que é a distância que ele percorreu em um certo intervalo de tempo. Essa área da seção transversal, né, essa região da seção transversal tem uma certa área. De boa? O que a gente encontra se multiplicarmos essa área A por ΔS? Qual grandeza física, o que a gente vai encontrar ao multiplicar essa distância que o fluido percorreu pela área da seção transversal? Nós vamos encontrar o volume, esse volume aqui, ó, da área achurada de roxo, sei lá que cor que é essa aqui, concorda comigo? Então, A vezes ΔS é igual à variação do volume que atravessa essa região ali que eu escolhi. Tudo bem? Então, eu posso substituir aqui na definição de vazão. E aí fica assim, ó, vazão é igual ΔV por ΔT, mas o que é ΔV? É a área vezes ΔS, né? A área da base vezes a altura, vezes a distância que ele andou, você tem um volume. Dividido por intervalo de tempo, pela definição aqui de vazão, né? Deixa eu melhorar esse delta aqui que ele tá feio. Agora, o que significa ΔS por ΔT? Que grandeza é essa, hein? Alguém lembra? ΔS por ΔT? Significa o quê? Vamos ver se alguém acerta. Velocidade, isso mesmo. ΔS por ΔT representa velocidade do fluido. Vamos colocar a velocidade como V minúsculo, tá? E o V maiúsculo como volume. Então, já que representa a velocidade, nós temos a expressão no seguinte formato: a vazão é igual à área da seção transversal vezes a velocidade de escoamento desse fluido. E essa forma da definição de vazão, né, a gente consegue responder o que acontece com o fluido ao passar por esse estreitamento. A área, ela reduziu, né, ficou mais estreito, então a área da seção transversal ela reduziu. Consequentemente, para a vazão ser a mesma, a velocidade do fluido tem que aumentar, é inversamente proporcional. E eu acho que todo mundo já percebeu isso no dia a dia, né? Quando você, por exemplo, está lavando lá com a mangueira, né? E aí a água não alcança uma certa região, o que você faz? Você coloca o dedo na extremidade da mangueira, porque ao colocar o dedo você está reduzindo a área da seção transversal, logo a água sai com uma velocidade maior e ela vai percorrer uma distância maior também. E você consegue alcançar uma distância maior ao colocar o dedinho na extremidade da mangueira, né? Beleza, gente? Vocês entenderam essa parte aí? Quanto mais estreito for, maior é a velocidade que esse fluido escoa. Todo mundo aí firme? Estão entendendo, senhores? Aqui, Júlia, eu não vou falar de qualquer Bernoulli, não. Eu vou falar em especial do Daniel Bernoulli, porque o Bernoulli é uma família que contribuiu muito para a matemática e para a física. Tem vários Bernoullis que descobriram teoremas e princípios incríveis aí da matemática e da física, né? Tem o teorema de L'Hopital, que foi o irmão do Daniel Bernoulli. Os caras eram gênios da família Bernoulli, tá bom? Então, olha só. E uma contribuição aqui dos Bernoullis para a dinâmica dos fluidos é a seguinte. Deixa eu desenhar primeiro. Pera aí, gente, estou desenhando, viu? Isso aqui é muito difícil de desenhar.
Muito difícil. Eu também tô com fome. Não é possível. Será que a Maria Luísa está comendo até agora, gente? Maria Luísa? Eu tô aqui, Fabrício, uai. Ah, tá. Eu te chamei aqui 10 vezes, menina. Você não estava aí não, você nem respondeu? Foi mal. Eu fui lá na cozinha. Pegar um Ver o que biscoito? minha mãe tava fazendo pra eu dar uma. Tá Comer um vendo? pouquinho, né? Tá Porque a preocupado. gente também é de osso e carne, né? Sente fome. Entendeu? É. Ela tava lá preocupada para ver se hoje tinha almoço, porque senão ela ia ter que largar a aula também para ir fazer almoço. Ai, ai. Ô, gente, olha só. Imagine que aqui eu tenho. Você perdeu uma parte muito importante aqui, viu, Maria Luísa, enquanto você se alimentava. Muito, muito importante. Perdi nada, eu já estava escutando essa parte aí do princípio de Bernoulli. Eu não Mas estava escutando antes, era só conversa fiada. Não, senhora, eu tô falando que o que foi importante que você perdeu foi antes do princípio de Bernoulli. Olha pra você ver o quadro aqui, tanta coisa você perdeu, olha. Meu Deus Depois do céu. eu dou uma olhada, depois eu dou uma olhada. Então, olha só, senhores. Imagine que eu tenho aqui um duto, né? Que vai atravessar esse duto aqui, um fluido ideal, incompressível, né? E só que esse duto agora, ele além de ter um desnível, além dele subir, né? Ele também tem um estreitamento. O líquido, ele passa agora por uma área de seção transversal menor também, tá? Olha só o que Bernoulli fez, cara. Ele pegou o princípio da continuidade aqui, né, que é a conservação da vazão. Isso porque o fluido é incompressível, né? Então a quantidade que entra tem que ser a mesma quantidade que sai, tá bom? E também aplicou nessa situação aqui que eu desenhei o princípio da conservação de energia. E aí, infelizmente, não será possível aqui a gente agora deduzir a equação de Bernoulli, porque essa dedução parte da equação da continuidade, que nós já vimos, e da conservação de energia, que nós não vimos. Nós veremos ano que vem. Ano que vem a gente vai aprender energia, trabalho, energia cinética, potencial gravitacional e várias outras energias. Então, eu vou mostrar para você a equação pronta e a consequência através da equação, né, de você aumentar a velocidade de escoamento do fluido com relação à pressão. Tá bom? Mas eu não vou deduzir a equação por causa desse impasse da energia. E aí, a equação de Bernoulli, senhores, é a seguinte. Não se assusta não, viu? Calma, calma, não fica desesperado não, porque você vai ver que é super simples o que você tem que saber aqui. Mas a equação pode te assustar um pouquinho. P1 mais ρg H1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a P2 mais ρg H2 mais ρV2 ao quadrado sobre 2. Professor do céu, que equação bonita, professor. Olha só, eu vou chamar esse ponto aqui de 1 e esse ponto aqui de 2, tá bom? Bernoulli descobriu que essa soma desses fatores aqui, né? P é a pressão, ρ é a densidade, tá, gente? O H é a altura e V é a velocidade de escoamento. Né? O Daniel Bernoulli, ele percebeu que a soma desses fatores permanece constante ao longo do escoamento, tá? E isso tem uma consequência muito legal da velocidade com a pressão. Observe o que vai acontecer. Para simplificar a nossa análise, deixa eu ver o que o time está piscando aqui.
Será que tem alguém falando comigo? Não sei, o chat não funciona direito. Para simplificar aqui o nosso raciocínio, imagine que esse duto, ele não tenha esse desnível aqui, tá bom? Imagine que ele está apenas na horizontal. Logo, o H1 será igual ao H2. Então, a gente pode simplificar essa expressão, né? Porque se você passar para o outro lado subtraindo dá zero, já que o líquido tem a mesma densidade e a altura ela é igual, né? Considerando ele na horizontal, então isso daí se cancela. E aí a gente chega na seguinte expressão, olha só. P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2. Eu não vou pôr subscrito 1 aqui não, porque eu quero um ponto genérico, tá bom? Um ponto qualquer. Isso daqui tem que ser uma constante, né? Então, pressão mais ρV ao quadrado sobre 2 é uma constante. E aí, através dessa relação, a gente percebe que se a velocidade de escoamento do fluido aumenta, para essa expressão permanecer constante, é necessário que a pressão ela fique menor. Isso é muito legal, cara. É totalmente contraintuitivo, né? Significa que quanto mais rápido o fluido escoa, menor é a pressão dele. E isso explica um monte de fenômenos do dia a dia. Por exemplo, vamos citar agora exemplos da prova do princípio de Bernoulli. Se eu pegar uma folha, pode fazer experiência aí na sua casa, ó, pra você ver. Se eu pegar uma folha e soprar em cima da folha, hein? O que será que acontece com a folha? Será que ela sobe ou ela desce? Vamos ver? Olha só. Você viu? A folha sobe. Se você sopra em cima da folha, ela sobe. Por que será? É uma prova do princípio de Bernoulli. Observe. Essa é a folha, vista de perfil. Inicialmente, em cima dela, nós temos a pressão atmosférica. Embaixo dela, nós também temos a pressão atmosférica. Então, a folha fica equilibrada, porque a força produzida por essas pressões, a força resultante é zero. E aí você resolve soprar em cima da folha. Quando você sopra, pelo princípio de Bernoulli, se a velocidade do fluido aumenta, a pressão reduz. Então a pressão em cima da folha fica menor do que embaixo. E se a pressão embaixo é maior do que em cima, aparece uma força resultante para cima. Essa força resultante faz com que a folha suba, né? Menor pressão, maior velocidade de escoamento. Alguém pode citar um exemplo do dia a dia aí? Uma coisa que você faz o fluido aumentar a velocidade para reduzir a pressão? Você nunca percebeu que quando um fluido aumenta a velocidade, coisas estranhas acontecem? Do tipo, quer ver? Quando você está viajando de carro, você está com um chapéuzinho, né? Indo para a praia, né? Lá dentro do carro. Aí você resolve abrir o vidro para sentir o cheirinho do mar. E aí quando você abre o vidro, seu chapéu flup, vai embora. Você, meu chapéu. Já aconteceu isso com você? Por que será, hein? O ar lá fora do carro está numa velocidade maior do que do lado de dentro. Quando você abre a janela, maior velocidade, menor a pressão. Então a pressão do ar dentro do carro se torna maior do que do lado de fora. E assim o seu chapeuzinho é empurrado para fora do carro. É claro que como essa diferença de velocidade não é muito grande, um carro não chega numa velocidade muito grande, né, 100 km por hora, por exemplo, e aí essa força produzida pela diferença de pressão não é uma força tão grande, então ela só consegue levar coisas mais leves, um chapéu, uma toalha, uma blusa, por exemplo. Mas se o carro tivesse rápido demais, tipo a velocidade de um avião, 900 km por hora, se você abrisse a janela, quem seria empurrado para fora não seria o chapéu, seria você inteiro.
que sairia decolando pela janela. É por isso que avião não tem janela. Quer dizer, até que tem, né? Mas você não pode abrir, porque senão a pressão de dentro é alta demais que vai empurrar todo mundo para fora. Isso não pode acontecer, né? Vocês estão entendendo, gente? Dúvidas aí? Pelo amor de Deus, gente, conversa comigo aqui. Ô, Júlia, você falou que arrumou um microfone que você ia conversar comigo. Cadê você, Júlia? Tô aqui, Fabrício. Só que eu não quero ser a única conversando, não. O que, Júlia? Eu não quero ser a única conversando, não, gente. Mas alguém abre o microfone aí, por favor. Não, pode ser só você mesmo. Vamos conversar nós dois. Ah, então tá. Júlia, você nunca observou um exemplo no dia a dia onde o fluido aumenta a velocidade e coisas estranhas acontecem? Eu não. Tava tentando lembrar aqui. Não lembrei Maria de nada, Luísa. não. Então vou dar mais exemplos do princípio de Bernoulli. Uma bola cai na piscina. Você quer pegar a bola, mas você não alcança. Mas você também não quer entrar na piscina, você está com frio. O que você faz para pegar a bola? Você tem duas opções. Você joga água na bola. O problema de jogar água na bola é que a bola ela não vai na sua direção. Ela vai para o outro lado da piscina. E aí o seu adversário do futebol vai lá e pega a bola. Ou você pode puxar a água na esperança de que a bola vai para o seu lado. Será que isso funciona? Quando você joga água na bola, é claro, a água bate na bola, empurra ela, ela vai. Mas e se você puxa a água? Será que a bola vai em sua direção? Sim, isso acontece, as pessoas fazem isso. Por que será? Não é porque você puxou a água. É porque você fez a água se movimentar. Imagina, tá aqui a bola. Aqui é a beirada da piscina, né? E aí você com a mão, se você começar a movimentar essa água para lá e para cá, por exemplo, ou puxando também, tanto faz, né? O problema de empurrar é porque a água bate na bola e empurra ela para outro lado, né? Então empurrar não pode. Mas se você fizer essa água se movimentar, a pressão nessa região se torna menor, porque a velocidade da água aumentou. Então a pressão desse lado da bola se torna maior, que empurra a bola e ela é forçada a deslocar para a beirada da piscina. Um outro exemplo. Quando um carro passa por você em alta velocidade, né? Imagina, você está na estrada, né? Parou lá, o pneu furou, sei lá. E aí passa um carro rapidamente na estrada. Você sente que você é empurrado na direção do carro. Por que isso acontece? Quando o carro passa, a velocidade do ar aumenta, assim a pressão reduz atrás do carro, e aí a pressão atrás de você se torna maior, que empurra você em direção ao carro. Você pode até ver aquelas partículas, né, na beirada da estrada de poeira ali, elas começam a acompanhar o carro. É igual com estrada de terra, viu que é poeirão, aí fica aquela poeira acompanhando o carro. Porque maior velocidade, menor pressão. Então cria ali uma zona de alta pressão ao redor da poeira, empurrando a poeira, né? Inclusive na Fórmula 1 eles utilizam isso muito. Vocês já perceberam que na Fórmula 1 fica um carro atrás do outro? Quando eu era criança eu olhava, assistia a Fórmula 1 e pensava assim, meu Deus, esses pilotos são horríveis. Se eu fosse piloto eu ia ganhar de todos. Por que eles andam um atrás do outro? Será que eles acham que uma hora vai pular o carro da frente? Eu pensava assim, se eu fosse piloto eu ia andar do lado, porque assim eu ia acelerar e passar o carro da frente. Mas não, eles andam alinhados mesmo, porque eles sabem que o carro da frente ele gasta mais combustível do que o de trás. E como combustível também define quem vai ser o vencedor, né? Você utiliza o combustível do carro da frente, porque na hora que ele passa, ele cria atrás dele ali uma zona de baixa pressão, né? E aí o carro de trás entra nessa região, assim a pressão atmosférica empurra o carro de trás. E aí você utiliza parte do combustível do carro da frente, né? Uma estratégia inteligente.
pelo princípio de Bernoulli. Fechou, gente? Todo mundo entendeu aí, beleza? Então tá. Dúvidas? Não, né? Tem uma lista para vocês lá no Magno Sol sobre o princípio de Bernoulli. Então vamos começar a fazer essa lista aí, né? Já que ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então, primeira questão, vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem, porque essa lista não era para hoje, ela era para segunda-feira, tá? E aí vou dar um tempinho para vocês fazerem e a gente corrige, tá bom? Vai lá, senhores, 2 minutinhos para vocês. Então vamos fazer. A água escoa em uma tubulação onde a região 2 situa-se a uma altura H acima da região 1, conforme a figura a seguir. É correto afirmar que a pressão cinética é maior na região 1. Bom, na região 2, como a gente tem esse estreitamento, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a pressão cai, né? E isso significa que a pressão em 2 ela é menor do que em 1. Então a letra A está correta, né? A pressão cinética ela é maior na região 1. Desculpa, perdão, gente, enganei aqui. Ele fala pressão cinética, né? Então ele está relacionando aqui a pressão. Quando fala pressão cinética, está relacionando a pressão devido ao movimento do fluido, tá? E na região 2, a velocidade do fluido é maior, né? Então a pressão cinética da água na região 2, a pressão devido à velocidade desse fluido, ela é maior em 2 do que em 1, ok? Na letra B, a vazão é a mesma nas duas regiões? Sim, porque a massa se conserva, né? O fluido aí ele é incompressível, né? Então a vazão em 1 tem que ser igual em 2. Se entra 2 litros a cada segundo, tem que sair também 2 litros a cada segundo, né? Letra C. A pressão estática é maior na região 2. Mentira, porque a pressão estática, uma pressão de repouso, né? Ela é maior em 1, porque ela é dada por ρ de H, lembra? Maior a altura, maior a pressão. E como 1 está mais embaixo do que 2, a pressão vai ser maior. D. Velocidade de escoamento é maior na região 1. Não, a velocidade de escoamento é maior na região 2. Porque é mais estreito, maior a velocidade. Letra E. A pressão em 1 é menor do que a pressão em 2. A pressão em 1 ela é maior do que em 2, né? Porque em 2 se aumenta a velocidade e a pressão cai. É o princípio de Bernoulli. Então a resposta, letra B. Beleza? Vamos lá então? Observe a figura representa um vaporizador simples. Sabendo que normalmente o herbicida líquido é vaporizado sobre a plantação, um jato de ar passando por ar ocasiona nesse ponto um abaixamento, né, na pressão, porque a velocidade aumenta, a pressão cai. Tá? Então, ou é letra B ou letra E. Na pressão, quando comparado com B, onde o ar está praticamente parado, né, na região B ali, então, letra E já, né, abaixamento praticamente parado. E depois ele fala, então o líquido sobe pelo conduto porque sempre se desloca da maior pressão para a menor. Então, resposta letra E. Beleza, gente? Alguma dúvida? Bom, vou deixar vocês fazerem essa questão 2 aqui, então ela dá um pouquinho mais de trabalho. E a gente corrige ela na segunda-feira, tá bom? Bom, então, senhores, beijão pra vocês, bom final de semana a todo mundo aí, tá, gente? A gente encontra segunda-feira. Tchau, gente, com Deus. Tchau, Fabrício. Tchau, Júlia, valeu.